Há exatamente um ano, 24 de fevereiro de 2022, de forma inesperada, a Rússia invade a Ucrânia. Vocês poderiam dizer que já desde início do ano, 2022, notava-se a mobilização de tanques, de grande quantidade de tropas da Rússia. Mas não se esperava que fosse uma invasão a todo o território da Ucrânia. A parte leste da Ucrânia, na divisa com a Rússia, é uma região que já vinha sendo disputada em 2014, 2015, e parte dela havia sido ocupada pela Rússia. Foi estabelecido um cessar-fogo. E durante todo esse período, 2015 até 2022, segundo os observadores internacionais, centenas de ações irregulares por parte de milícias e tropas ucranianas naquele território. Então se esperava, sim, uma reação da Rússia, mas não por todo o território da Ucrânia. Pois bem, então aconteceu a invasão, e aí, a partir de então, uma série de previsões que não se concretizaram. Dizia o grande pensador Clausewitz que, por mais que se estude a guerra, nunca nós vamos apreendê-la completamente. É um fenômeno humano. E, como tal, você tem imprevisibilidade, você tem motivações diferentes, conflituosas, inesperadas. Então, Clausewitz dizia que havia uma névoa da guerra. A névoa da guerra é isso que impede de vê-la completamente, de entendê-la na sua totalidade. Quando ocorre a invasão, boa parte dos analistas previu uma guerra rápida. Não aconteceu. E a guerra se estende agora por um ano, e é bem provável, mais uma expectativa, mais uma previsibilidade, que ela continue por um tempo. Uma guerra de atrito, de fricção, uma guerra de desgaste. Ora uma tropa avança, outra tropa recua. A imprevisibilidade não para por aí, né? O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, implementa uma série de sanções contra a Rússia nunca antes vista na história das relações internacionais. Se esperava um impacto muito grande na economia da Rússia. Não aconteceu. Pelo contrário, a economia da Rússia cresceu. Enfim, nós poderíamos aqui elencar uma série de previsões que não se realizaram, e o fato é que estamos num outro momento que ainda nós não conseguimos definir bem do que se trata, mas já sabemos que aquela ordem internacional que vem sendo construída, veio sendo gestada com o final da Guerra Fria, ela deixou de existir. Com a guerra, mostrou-se de um lado a unidade dos países europeus em torno da sua aliança militar, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Nunca tiveram tão unidos como antes. Também os europeus entraram num processo de militarização crescente, coisa também que chama a atenção. De outro lado, uma das consequências foi a aproximação da China com a Rússia e o posicionamento de neutralidade, vamos dizer assim, da maioria dos países emergentes, os BRICS, mas podemos incluir também nesses países importantes, Paquistão, alguns países do Oriente Médio, o Irã. Então veja que essa ordem ainda está se desenhando, mas há uma série de consequências já em curso. Em linhas gerais, nós podemos fazer o seguinte balanço: quem ganhou e quem perdeu. Óbvio que quem perde na guerra é a população. Desde a Segunda Guerra Mundial nunca se viu tanto refugiados se deslocando, né, para outros países. Do outro lado, também a população russa sofre com isso, morte de militares, sofrem também a população do mundo, aqueles que dependem de alimentos, exportação de alimentos, porque a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo, principalmente milho, então isso exacerbou já o acesso a alimentos no mundo, não que isso seja novo. Então, também um fator ruim, aumentou o preço da energia, né, seja petróleo, seja o gás. E é interessante que os países mais afetados por esse processo são aqueles que promoveram as sanções. Então, a economia da Europa em geral está em retração, perspectiva forte de recessão, mas, como sempre, tem aqueles que lucram extremamente com isso. Quem são as empresas de petróleo? Nunca ganharam tanto dinheiro na história. Os dados do Financial Times, que é um suspeito para falar isso, traz esses números que são assustadores. Por quê? Diminuiu a oferta, aumentou
o preço. Nunca se vendeu tanta arma na história. Então, as empresas, principalmente os americanos, as 5 grandes de produção de equipamentos militares, de armas, né, o chamado complexo industrial militar, esses ganharam tremendamente. E é isso que estamos nesse momento de um ano. A guerra se arrasta, não há, no momento, nenhuma perspectiva de acordo de paz, nem de cessação de hostilidades. E, por fim, embora ainda seja improvável, não quer dizer que seja impossível o uso de arma nuclear. Ainda que se cogita, né, de um uso, aspas, limitado de arma nuclear. Nunca se fez isso, seria uma coisa inteiramente nova. Por quê? Porque pela guerra convencional, a Rússia não está conseguindo vencer. E a partir do momento que se aumenta a pressão, Putin, volta e meia, levanta a possibilidade, né, do uso de arma nuclear. Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Элиты Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом будем на это реагировать. Todo mundo caminha para esse processo de tensão, de conflitos, de aumento de preço de energia e escassez de alimentos para boa parte da população do mundo. Para reverter esse processo, acredito que nesse momento uma questão importante seria as populações, a sociedade civil dos países europeus e dos Estados Unidos tentar frear esse movimento de alimentar a guerra com mais armas. E a China, de outro lado, levar a Rússia para a mesa de negociações. O presidente Lula tem se destacado em relação a isso, que a todo momento ele está falando sobre a necessidade de se pensar na paz e não alimentar o conflito com armas. Mas esse tema eu vou abordar num próximo vídeo aqui com vocês.